E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouco com vocês a respeito das economias periféricas do sistema capitalista e sobre a divisão internacional do trabalho no contexto dessa nova ordem mundial, que é o assunto que nós estávamos vendo, né, na aula anterior. Essa é a última aula da fase um, né, desse ensino é, remoto, né, ensino à distância, e eu já vou avisá-los, né, que estaremos juntos novamente na fase 2 e continuando o nosso assunto sobre geopolítica. Então, a aula de hoje ela é dividida em duas partes. A primeira eu vou caracterizar e comentar um pouco a respeito das economias periféricas, e a segunda caracterizar a divisão internacional do trabalho, né, no contexto da nova ordem mundial. Então, quando a gente fala nessa ideia de economias periféricas, né, é uma oposição à ideia do centro, né? Então tem uma oposição centro-periferia. O sistema capitalista em escala mundial pode ser pensado com base nessas relações, né? Os países do centro também podem ser chamados países do norte, e os países do sul, os países da periferia também chamados de países do sul. Essa charge ao lado aqui ilustra, é bem comum, né, de se encontrar quando você pesquisa sobre o assunto na internet, e ela generaliza bastante, mas ilustra um pouco dessa diferença entre os países do norte, desenvolvidos, centrais, e os países do sul, os países da periferia, os países subdesenvolvidos do sistema capitalista. Os países do norte detentores, desenvolvedores de tecnologias e tal, e os países do sul essencialmente agroexportadores, produtores de matérias-primas, né, e assim por diante. O centro do capitalismo, os países centrais, né, eles representam aí o locus do poder, né, onde predominam as atividades de controle, assim como de produção e difusão de novas tecnologias. Já na periferia, onde está isso subordinado, né, a periferia subordinada e dependente na geração de absorção tecnológica. A gente não precisa ir muito longe para pensar sobre isso, né? As coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, tecnologias, né? Sei lá, celulares, computadores, videogames, enfim, essas tecnologias diárias, né, cotidianas, dificilmente são criadas no Brasil, né? Elas são tecnologias importadas de outros países, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul, da Europa. Então, isso acontece em especial porque essas tecnologias, né, são desenvolvidas nos países do centro do sistema capitalista. Nesse mapa ao lado, mostra a questão da indústria automobilística no México. O México é um grande produtor de automóveis, e só que se vocês notarem, né, ali é um mapa com os estados, né, mexicanos, e as fábricas, as montadoras instaladas nesses estados, né? E obviamente não tem nenhuma montadora mexicana de automóveis e produzindo no México, e nem montadora de automóveis mexicana existe, né? E toda essa industrialização, né, todas essas indústrias automotivas do México são indústrias dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, e do Japão. Então, é um exemplo disso, né? É um país industrializado, assim como o Brasil, o México é um país industrializado, só que essa industrialização ela é dependente de outros países, são indústrias multinacionais que se instalaram, né, no México. Isso acontece, como a gente viu na aula anterior, com a China, né? A China, apesar de ser o país mais industrializado do mundo, boa parte da produção industrial chinesa é dependente de outras, né, de companhias multinacionais, né? Então isso ilustra um pouco dessa relação entre o centro
e a periferia. Tá? A periferia ela acaba sendo dependente do centro em diferentes aspectos. A periferia capitalista é marcada pelo subdesenvolvimento, tá? E que você configura aí, né, é uma configuração própria caracterizada sobretudo pelo dualismo entre o moderno e o atrasado, ou seja, pela expansão do capitalismo sobre sistemas econômicos e sociais locais por vezes seculares. Então, essa charge ilustra um pouco, né, o abismo social que separa ricos e pobres nos países periféricos. E essa é uma característica marcante, por exemplo, do Brasil, do México, da Índia, né, que são grandes países periféricos, países que são industrializados, são países ricos, mas que nesses países estão presentes uma grande desigualdade social, uma grande desigualdade econômica e outros problemas sociais graves, né? Não que esses problemas não existam, né, em países do centro, como os Estados Unidos, como os países da Europa Ocidental, como o Japão, mas essas desigualdades econômicas, essas desigualdades sociais, elas são mais acentuadas nos países periféricos. Recentemente estava lendo sobre a questão da crise, né, dos moradores de rua dos Estados Unidos, e ilustra um pouco também dessas características de subdesenvolvimento que existem em países considerados desenvolvidos. Para você ter uma ideia, né, na cidade de Los Angeles, que é o centro aí do problema, né, dos moradores de rua, cerca de 50 mil pessoas moram, né, não tem onde morar, moram nas ruas. Tá? Se a gente comparar, por exemplo, com São Paulo, a cidade de São Paulo, esse número fica em torno de 25 mil. Tá? Então, uma das maiores cidades, uma das cidades mais populosas dos Estados Unidos, tem uma quantidade gigantesca, né, de pessoas morando na rua. Para gente ter uma ideia, o município vizinho nosso aqui de Londrina, Ibiporã, tem em torno de 50 mil habitantes. Tá? Então é uma cidade inteira morando nas ruas dos países, de um país central, dos Estados Unidos, a grande potência econômica, né, a superpotência, como nós vimos na aula anterior, também apresenta problemas. Tá? Mas essas desigualdades sociais elas são ainda mais acentuadas nos países da periferia do sistema capitalista. O subdesenvolvimento, aqui tem uma ideia interessante, que muitas vezes a gente acha que o subdesenvolvimento é um estágio, né, para o desenvolvimento. Então, o Brasil ele é um país subdesenvolvido, mas vai que daqui a alguns anos, algumas décadas, o Brasil se torna um país desenvolvido, como se fosse um estágio, né, como se fosse uma etapa para atingir o desenvolvimento, mas essa ideia aqui diz um pouco diferente. O subdesenvolvimento não é, como muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O subdesenvolvimento é um produto, né, ou um subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial que continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta. Tá? Então, o subdesenvolvimento ele é uma condição. Ele é um produto, né, dessas relações capitalistas acentuadas em especial aí com a globalização. E aí eu peço que vocês prestem atenção a esse mapa. Apesar dele ser bastante polêmico e até mesmo controverso, é muito cobrado, né, em vestibulares e inclusive no Enem, que é a famosa divisão Norte-Sul. Essa divisão Norte-Sul ela substituiu aquela divisão, aquela teoria dos mundos que nós estudamos na Guerra Fria, lá, vigorou aí durante a Guerra Fria. Só lembrando, né, durante a Guerra Fria se dividiu os países do mundo em três grandes regiões. O primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo, os países socialistas, e o terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos. A gente sabe, né, com a reorganização da ordem mundial após a Guerra Fria, então propõe-se essa nova divisão, essa nova regionalização do mundo em duas grandes partes, né? Os países do norte em amarelinho, a gente nota ali os países mais comuns, né? Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental,
E alguns países que se olham e falam, meu, isso aí é país desenvolvido, né? Como, por exemplo, o Cazaquistão, né? Uma antiga república da União Soviética, né? Países ali do leste europeu, Ucrânia, Polônia, tá? Mas enfim, o detalhe principal que vale a pena você lembrar desse mapa é a posição da Austrália e da Nova Zelândia, né? Geograficamente falando, do ponto de vista locacional da coisa, Austrália e Nova Zelândia são países do hemisfério sul, assim como boa parte do Brasil. Mas, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, né, socioeconômico, Austrália e Nova Zelândia são incluídos como países do norte, como países desenvolvidos, né, como países do centro do sistema capitalista. Então essa linha vermelha, obviamente, né, ela não coincide com a linha do Equador, da divisão tradicional, né, norte-sul. Tá? A linha do Equador ela vai aparecer aqui, né, e essa linha esquisita é a divisão socioeconômica do mundo, que vai agrupar os países do norte, fazendo essa curva esquisita aqui, e os países do sul. Tá? Então a gente nota toda a América Latina, né, como parte do sul, toda a África e boa parte da Ásia, né? Então o Oriente Médio, a Índia, China, Mongólia, o Sudeste Asiático todo e também os países da Oceania, apesar da linha aqui tá meio esquisita, né? Que tem uns paísinhos minúsculos em verde aqui. Essa linha vai marcar essa fronteira, vamos dizer assim, entre os países do norte e os países do sul. Então, quando vocês virem, né, um mapa como esse, às vezes alguns países são incluídos, excluídos nesse mapa, tem algumas variações um pouco diferentes do que essa, mas quando vocês observarem esse tipo de divisão, de regionalização do mundo, lembre-se logo dessa divisão entre países do norte, desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos. Países do norte, centro, países do sul, periferia. Outra coisa polêmica desse mapa, né, é a posição da Rússia como um país do norte, apesar dos diversos problemas socioeconômicos que esse país vem apresentando, né, desde o seu ressurgimento aí no início dos anos de 1990. E nos países da periferia, o que acabou diferenciando, tornando alguns países periféricos um pouco mais, superando um pouco, né, algumas condições de subdesenvolvimento, foi a industrialização, tá? A instalação de indústrias nos países periféricos, em alguns países periféricos. Tá? Então, em diversos países periféricos, a industrialização foi tida como estratégia de desenvolvimento econômico. Tá? Como que você faz para enriquecer um país, né? Basicamente investindo, atraindo indústrias. Essas indústrias podem ser indústrias multinacionais, como podem ser indústrias do próprio país. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Nesse sentido, né, principalmente a partir da década de 1950, emergiram nos países periféricos espaços industriais, né, muitos dos quais controlados do centro. O controle das atividades industriais da periferia pelo centro reforça a estrutura de dominação e dependência, né, nessa relação centro-periferia. Esse quadro ao lado, com informações de 2016, demonstra aí as 10 maiores empresas do mundo, né, que atuaram no Brasil, continuam atuando, né, no geral. E a gente tem uma ideia, né, do ramo de atividade dessas empresas, do país sede e do valor, né? Caso, sei lá, você queira comprar uma dessas empresas, né, se isso fosse possível, o quanto que você deveria desembolsar para isso. E uma coisa chama a atenção, obviamente, a grande quantidade de empresas dos Estados Unidos, como a Morgan Chase, a própria Apple, né, a ExxonMobil, entre outras, né, algumas empresas chinesas e uma japonesa, a Toyota. Tá?
E também outra coisa que chama a atenção, que se vocês olharem o ramo, né, são quase todas empresas do ramo bancário. Bancário, o banco na prática não produz, né, uma coisa, um produto palpável que você vai lá e consome, né, como a ideia ali do motor do capitalismo de consumo, né, mas o banco ele vai gerar riquezas a partir da renda, né, ele vai lucrar com base em juros, com base em especulação financeira, tá? Então não é uma indústria daquela tradicional, né? Uma indústria que vai produzir um automóvel, produzir um bem de consumo durável que seja, né? Os bancos eles são marcas dessa atual fase capitalista, né? Esse capitalismo financeiro em que nós vivemos, a principal característica é o poder, né, que os bancos eles detêm nessa lógica global do capitalismo. E, né, o valor, só para a gente ver aí, por exemplo, o valor da Apple, né, em bilhões de dólares, cerca de 586 bilhões, né, é a empresa mais valiosa que tinha aqui no Brasil, ainda tem, lá no ano de 2016. Enquanto as economias dos países do centro dinamizam-se, né, pelas inovações e difusões de processos técnicos e tecnológicos, na periferia, a dinâmica do mercado impõe padrões de consumo sob as formas de novos produtos com graus de sofisticação técnica e tecnológica que não existem na sociedade em questão. Tá? Então nós consumimos produtos aí que não são produtos desenvolvidos no nosso próprio país. Né? São produtos, são tecnologias que são desenvolvidas fora daqui e que acabam chegando para nós via consumo, né? Via a forma que nós temos de acesso a essa tecnologia é por meio do consumo. Isso pensando no dia a dia, né? Os aparelhos eletrônicos, a indústria automobilística, mas isso se espalha para diferentes áreas, né? No setor produtivo, na ciência, né? Equipamentos, tudo acabam sendo muitas vezes de tecnologias importadas que vêm parar aqui no Brasil, nos países periféricos de modo geral. É mais uma ideia de dependência. Né? Essa anamorfose representa a marca mais valiosa de alguns países do mundo em 2017. Então, se a gente compara aquele mapa norte-sul com esse mapa de valor, né, das empresas, a gente vai ter uma ideia, né, de que as empresas do norte são muito mais valiosas que as empresas do sul. Claro que temos algumas exceções, né, mas a gente nota ali, né, nos Estados Unidos, esses valores são em dólares, né? Então o Google, né, como sendo a marca mais valiosa dos Estados Unidos. A gente nota ali o destaque também da Coreia do Sul, né, com a Samsung, o Japão com a Toyota, a Alemanha com a BMW. São marcas que, né, às vezes a gente pode até consumir os produtos do Google, né, outras a gente, né, vê andando por aí, mas não tem acesso a isso. E aí é curioso vocês notarem a África, né, quais são as marcas mais valiosas do continente africano, né? Eu ainda não estou nem falando de países, mas do continente africano. Nessa anamorfose não existe, tá? O continente africano foi substituído, no caso, pela legenda da anamorfose aqui. No Brasil, a marca mais valiosa é um banco, né? Que é o Itaú, valendo aí quase 7 bilhões de dólares. E na América Latina, né, a gente nota que alguns outros países ali, né, na Colômbia, uma empresa petrolífera, né, no México também, né, e no Chile, se não me engano, é uma empresa têxtil, não tenho certeza sobre essa tal da Falabella aí. Nota-se também a questão da Índia e da China, dois países periféricos, né, que destoam dos demais, né. Na Índia nós temos a Tata, uma empresa automobilística, que é detentora de diversas marcas, inclusive marcas importantes, famosas, de indústrias automobilísticas europeias, né, foram compradas por essa Tata.
E na China é a marca mais valiosa, um banco também, o ICBC, um banco chinês aí como sendo a marca mais valiosa do país. Alguns países periféricos adotaram uma estratégia curiosa, né, para desenvolvimento industrial. Inicialmente, indústrias instaladas em países periféricos atendiam aos projetos de desenvolvimento do tipo substituição de importações. Nesses projetos, as importações eram reduzidas ou suprimidas em benefícios da produção local de bens de consumo, que atendiam às demandas dos mercados internos. Com o tempo, essas economias industrializadas se internacionalizaram, tornando-se inclusive plataformas de exportação. Qual que era a ideia, né? Da substituição de importações. Isso aconteceu no Brasil, lá nos anos 50, principalmente com a indústria automobilística. Tem aí a imagem, né, do JK desfilando num Fusca, né? A ideia era, ao invés de comprar, né, produtos de consumo importados de outros países, buscou-se, né, incentivar o desenvolvimento de indústrias que produzissem esses produtos, esses bens de consumo no país, como por exemplo o automóvel. Né? O automóvel é um bem de consumo, só que ao invés de comprar automóvel importado de outros países, foi incentivada a instalação da indústria, né, como no caso a Volkswagen, em São Paulo, no estado de São Paulo, que acabou produzindo automóveis no Brasil. Tá? Uma parte dessas peças era produzida no próprio país, pela indústria local, outras partes continuavam sendo importadas de outras fábricas da Volkswagen pelo mundo. E esses carros eram montados aqui, gerando emprego, gerando arrecadação de impostos e desenvolvendo, de certo modo, a tecnologia local. Por mais, né, que a Volkswagen, a gente sabe, não é uma empresa brasileira, é uma empresa alemã que produz aí carros em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Essa ideia, essa política de substituição de importações durou aí algumas décadas no país, com esse propósito, né? Produzir no país e não trazer produtos importados para serem consumidos aqui. Com o tempo, então, esses mercados foram abertos, né? A gente fala nesse termo, abertura da economia, abertura, né, do país no sentido de atrair, né, produtos importados, atrair outras marcas, né, multinacionais e assim por diante. De modo geral, o desenvolvimento industrial pelo mundo ocorreu em 3 momentos diferentes. Né? O primeiro momento de industrialização do país vem lá do século XVIII, né? Que envolveu o desenvolvimento industrial dos países da Europa Ocidental, começando ali com a Inglaterra, França, Alemanha, alguns países que se industrializaram precocemente, né? Vieram ali na onda da primeira Revolução Industrial. O segundo momento resultou na formação de núcleos industriais em países como Estados Unidos, Austrália e Canadá, que são países que foram colonizados, né? Então isso vem lá mais ou menos do século XIX, meados do século XIX e final do século XIX, com a instalação de indústrias nessas antigas colônias, né? Antigas colônias europeias, em especial aqui, colônias inglesas, né? E partes francesas, como é o caso do Canadá e próprios Estados Unidos. E o terceiro momento envolve alguns países periféricos, né? Na criação de indústrias em países da América Latina, Brasil, Argentina, México, da Ásia, aí entra a própria China, alguns países do Sudeste Asiático, e o sul da África, né? Principalmente a África do Sul, né? Um país aí que lá por meados, né? Lá pela década de 1930, 1940, começaram a se industrializar. Mas não é, obviamente, não são todos os países periféricos que são industrializados. Né? Alguns países até hoje são essencialmente dependentes da produção do campo, né? A agropecuária. Né? Alguns países no mundo ainda detêm até, inclusive, né? Uma parcela significativa de pessoas morando na área rural. Você pega os países ali da Ásia Central,
cerca de 40 e poucos por cento ainda da população pode morar no campo, né? Isso é uma questão hoje, né, curiosa, já que o Brasil aí beirando 90 e poucos por cento da população morando em cidades, ainda existem regiões do mundo em que não se tem indústrias, tá? Ou se tem muito poucas indústrias. E esse mapa, de modo bem simples, mostra, né, países recentemente industrializados. Tá? Então, esses países que se industrializaram aí a partir de meados do século XX. O Brasil, o México, a África do Sul, a Turquia, a Índia, a China e os países aqui do Sudeste Asiático, Malásia, Filipinas e Tailândia, né? Fica nessa região aqui. Só que um projeto de desenvolvimento não é só um projeto de enriquecimento, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente se pergunta, tipo, mas por que a China, por exemplo, não pode ser considerada um país desenvolvido, já que ela é o segundo país mais rico do mundo? Porque riqueza e desenvolvimento são coisas diferentes, tá? Além do crescimento econômico, né, um projeto de desenvolvimento deve promover o bem-estar social, a democracia, a cidadania e a integração nacional. O que isso quer dizer? Né? As pessoas num país desenvolvido né, vivem melhor, tá? É um país democrático, tá? E um país integrado, no sentido de que o desenvolvimento ocorre, né, de forma semelhante em todo o território. E não existem, por exemplo, áreas extremamente desenvolvidas e áreas extremamente atrasadas nesse sentido de desenvolvimento, tá? Seja econômico e tal. No Brasil ele é marcado por isso ainda, tá? Então a gente pega a região sul, a região sudeste do país, concentra, né, esses índices de desenvolvimento, aparecem, os melhores índices de desenvolvimento aparecem nessas regiões, enquanto outras regiões do país ainda patinam, né, nesse sentido, como a região norte, né, do país, o interior do Nordeste, e ainda, inclusive, o centro-oeste brasileiro, por mais que o agronegócio lá tenha muita força, né? O agronegócio gera riqueza, né? Mas o desenvolvimento acaba não vindo junto. E aí, num projeto de desenvolvimento é fundamental o papel do Estado, né? E as ações que o Estado toma no sentido de tentar desenvolver, né? De tocar um projeto de desenvolvimento. Pois o Estado, né? Ele é capaz de identificar necessidades sociais e promover mudanças estruturais necessárias, sem beneficiar exclusivamente o grande capital. Aí quem disse isso é o Celso Furtado, né, um grande economista brasileiro, já falecido, mas que é referência nos estudos econômicos aí do Brasil. Não só do Brasil, mas internacionalmente também, né? Ele fez alguns estudos aí na CEPAL, né, um órgão econômico para a América Latina. Alguns países do mundo periféricos, subdesenvolvidos, vêm apresentando algumas melhorias significativas no sentido de um projeto de desenvolvimento. Vou falar da Costa Rica, né, como sendo um exemplo disso, talvez existam outros, né, mas a Costa Rica é um país aí que nas últimas décadas vem conseguindo superar algumas características, algumas condições de subdesenvolvimento. É claro que ainda é um país subdesenvolvido, tem os problemas dos outros países subdesenvolvidos, mas em diversos aspectos, principalmente ambiental, né, a Costa Rica vem conseguindo mostrar algumas ideias, né, alguns projetos interessantes no sentido de desenvolvimento do país. Do ponto de vista econômico, ok, né, a Costa Rica não é um país que se pode considerar um modelo, né, de desenvolvimento econômico, de riqueza, mas ela vem conseguindo em alguns aspectos sociais e principalmente em aspectos ambientais superar um pouco dessas condições, né, de subdesenvolvimento que marcam aí toda a América Latina.
Agora um pouco sobre a divisão internacional do trabalho, nessa lógica centro-periferia. Quando a gente for falar desse assunto, é sempre interessante lembrar disso, tá? De como que a produção mundial ela é espacializada, como que ela é dividida entre os países do mundo, os países do centro e os países da periferia. A evolução histórica do capitalismo, né, e a polarização centro-periferia resultaram em uma assimetria territorial na repartição do trabalho pelo mundo. O que isso quer dizer? Que as coisas não são produzidas do mesmo modo em todos os lugares, em todos os países. Devido à manutenção dos baixos custos de produção na periferia, corporações transnacionais deslocam para a periferia parte significativa de suas produções industriais. Tá? Então, as grandes corporações, normalmente sediadas nos países centrais, produzem as suas coisas nos países periféricos. Um exemplo está aqui, né, nesse mapa ao lado, daqui a pouco ele aparece ampliado, da produção da Inditex. Né? A Inditex é uma das maiores empresas do ramo têxtil do mundo, é uma empresa espanhola. Aqui no Brasil a gente conhece a Inditex por uma marca, é a Zara, né? Que é uma grife, né? Os valores cobrados pelas roupas da Zara podem ser um pouco superiores, né? a lojas, né? Outros tipos de loja. E o fundador da Zara é um espanhol, né? O Amancio Ortega, é uma das pessoas mais ricas do mundo. E aqui tem um detalhe curioso, né? Que volta e meia, a Zara ela é acusada de empregar trabalho escravo na produção, análogo à escravidão, né? Em sua produção. Ou seja, são trabalhadores, principalmente em países periféricos, que acabam trabalhando, né, de forma análoga à escravidão. Eles são endividados, né, por trabalho em troca de dívida, pagamento de dívida, enfim, né, uns salários que não são compatíveis aí com as necessidades de sobrevivência do trabalhador, da família, né? E a indústria têxtil, no geral, não só a Inditex ou a Zara, volta e meia aparecem, né, associadas a essa condição de trabalho escravo em países periféricos. Né? Grifes, inclusive, que cobram alguns milhares aí por um vestido, volta e meia são acusados de utilizar mão de obra escrava ou até mão de obra escrava e infantil, né? No caso, um exemplo aí de uns anos atrás, as fábricas da Nike, né, no Sudeste Asiático, a Nike assumiu, né, que algumas de suas fábricas poderiam estar utilizando mão de obra infantil para costurar aí seu tênis, né, sua roupa, sua camiseta do time, ou seja lá o que for, pode ter sido feito por uma criança, né, do Sudeste Asiático, do Vietnã, sei lá, não. Então, só para a gente ter uma ideia, os dois países que mais se fabrica Inditex, a Inditex, como eu falei, é da Espanha, tá? Então não é a maior produção da Inditex, não vem da Espanha. Inclusive ela produz mais em Portugal, né, um país vizinho ali. E o que destaca aqui, né, é a China, tá? E esse número aqui embaixo significa a quantidade de fábricas produzindo, né, para a Inditex. No caso da China, 1.866 fábricas na China produzem roupa para Inditex. No Brasil são 44 fábricas, né? A Turquia aqui também aparece com um valor elevado, né? A Turquia, essa região aqui, 1.459 fábricas. E o Sudeste Asiático também vem aqui, né, com o Vietnã e Camboja, Bangladesh, Índia, né? São países aqui do subcontinente indiano, junto com o Paquistão. Então a gente vê que boa parte da produção da Inditex espanhola não sai da Europa, que seja, né? Sai dos países periféricos. E a nova divisão internacional do trabalho, né, pode-se entender que a produção mundial se encontra dividida em dois grandes níveis distintos. Os países do centro, onde as atividades são vinculadas à concepção dos produtos, design, marketing, administração, pesquisa e tecnologia, e os países da periferia, né, onde se fabricam, né, esses produtos com menores custos, simplificação tecnológica e rotinização das tarefas dos trabalhadores. Tá? Então, enquanto se pensam os produtos, principalmente nos países
do centro, essa produção ela é deslocada para os países periféricos. E essas imagens mostram, né, por um exemplo da Samsung, a sede aqui da Samsung na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o país que, proporcionalmente em relação ao PIB, é o que mais investiu no ano de 2018 em pesquisa, tecnologia, né? Cerca de 4% do seu PIB aí foi investido em pesquisa e tecnologia na Coreia do Sul. E aqui é a fábrica da Samsung, na Zona Franca de Manaus, onde são produzidos aí televisões, celulares, coisas do tipo. Ao mesmo tempo que a nova divisão internacional do trabalho impõe limites às dinâmicas dos bons empregos nos países periféricos, ocorre a elevação no grau de desigualdade na distribuição de renda entre as populações dos países do centro e da periferia. Então, não é raro, né, ver exemplos de multinacionais instaladas no Brasil, onde todo o quadro de diretores, né, é formado por europeus, americanos, japoneses, né? Isso acontece muito na indústria automobilística, por exemplo, que se instala no Brasil, mas todos os diretores aqui no Brasil acabam sendo importados também, né, dos países, de outros países, das sedes, né? E aí isso acaba aumentando a questão da desigualdade econômica, não só isso, né, mas outros fatores também acabam aumentando a desigualdade econômica nos países da periferia. É o que mostra esse gráfico, né? Quanto da renda nacional vai para os 10% mais ricos. Então a gente vê ali que 61% das riquezas nacionais dos países do Oriente Médio, 61% vão parar na mão dos 10% mais ricos dos países, né? No Brasil, esse quadro vai ficar em torno de 55% das riquezas do Brasil acabam sendo concentradas nas mãos dos 10%. Tudo bem que os outros países, né, como os países europeus, têm um valor elevado, né, 37%, mas se comparado aos países periféricos, essa concentração de renda nos países europeus é um pouco menor nesse sentido. Aí, essa divisão, essa regionalização norte-sul, essa questão de os países do sul, os países periféricos, tentarem atrair novas indústrias e para isso oferecem, né, mantém o preço da mão de obra mais baixo e algumas outras coisas, acaba motivando o que Milton Santos chamou de guerra entre lugares. E então o interesse no deslocamento das produções das corporações transnacionais para países periféricos resulta em disputas entre esses países e mesmo entre territórios do mesmo país. Nessa disputa, a produtividade e a competitividade passam a ser atributos também dos lugares, que buscam oferecer a essas corporações melhores condições técnicas e adaptações políticas, fiscais, trabalhistas, financeiras, ambientais, entre outros. O que isso quer dizer, né? Nessa disputa entre países para atrair mega corporações e empresas transnacionais, muitas vezes acabam, né, os países acabam oferecendo isenções de impostos por décadas, acabam reduzindo direitos trabalhistas para baratear o preço da mão de obra, acabam oferecendo empréstimos, né, com bancos estatais, aqui no Brasil como o BNDES, por exemplo, que forneceu e fornece, né, empréstimos para essas grandes corporações ambientais, alterando leis ambientais, né, leis de poluição ambiental, leis de desmatamento, enfim, né, todo tipo de esquema acaba sendo elaborado para tornar o lugar mais atrativo para uma empresa transnacional. E é curioso que muitas vezes essa disputa acaba ocorrendo dentro do próprio país, tá? Entre estados, ou sei lá, né, que for aí nos outros países. Mas aqui no Brasil, essa guerra entre lugares era muito comum, né, muito evidente isso nos anos 90, depois começou a ficar um pouquinho mais oculto, né, essas disputas, mas existem, ocorrem entre os estados do país. Aquele primeiro gráfico, Guerra Fiscal Global, né, mostra um pouco da tributação atual sobre os lucros das empresas.
quanto mais ou menos que do lucro de uma empresa é tributado, né? Acaba sendo cobrado na forma de imposto, principalmente, por parte do governo, do Estado, tá? Isso é um fator de competitividade importante, que a gente vai notar lá que o Brasil, cerca de 34% do lucro de uma empresa acaba sendo apropriado pelo Estado, tá? Enquanto que no Paraguai, por exemplo, 10% do lucro acaba sendo tributado. Comparando o Brasil com o Paraguai, a gente nota que o Paraguai, de um ponto de vista bem financeiro da coisa, é mais atrativo, né? É mais interessante do que o Brasil, né? Nessa guerra entre lugares. Afinal de contas, apenas 10% da riqueza produzida no Paraguai acaba sendo apropriada pelo Estado. É claro que isso tem outras implicações, né? Porque esses impostos eles são utilizados, podem ser utilizados num projeto próprio de desenvolvimento, tá? Melhorando as condições de vida da população, com saúde, educação, aquelas coisas, né, que a gente sempre está acostumado a ver, aqui no Brasil principalmente, né? Logo veremos isso nas campanhas políticas aí, né? Das eleições, onde vai prometer melhorar a saúde, vai prometer melhorar a educação, a segurança, né? Isso tudo tem um custo e quem paga isso é o Estado, né? E esse dinheiro tem que vir de algum lugar, tá? Então não necessariamente um país como o Paraguai, por exemplo, né? Isso é uma vantagem assim, muito grande, tá? Mas, do ponto de vista de uma competição internacional entre grandes corporações, a taxação aí sobre os lucros é um fator importante. E o gráfico de baixo, né, é salário mínimo na Ásia em dólares americanos por mês em setembro de 2016. Então a gente tem uma ideia de por que, por exemplo, boa parte das roupas, tênis e coisas do tipo são produzidos no Camboja, no Vietnã, em Bangladesh e não, sei lá, na Coreia do Sul, né? Um trabalhador em Bangladesh ele vai ganhar ali, sei lá, menos de $100 por mês, né? Ganhava, pelo menos em 2016, em média $100, menos de $100 por mês de salário mínimo, enquanto um trabalhador na Coreia do Sul ganhava um pouco mais de $1.200 por mês. Isso é uma coisa que impacta no custo da produção, né? Já que quem paga o salário são as empresas. Então, se você consegue produzir um monte e pagar pouco para essa empresa, de um ponto de vista bastante frio e econômico, isso é uma vantagem. Estima-se que o Estado brasileiro perca cerca de R$100 bilhões por ano com a renúncia de impostos como PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS em benefício da atração de investimentos privados. O Estado, nesse sentido aí, não o governo federal, mas a somatória, né, dos estados brasileiros, enquanto um território brasileiro aí, né, então o Brasil, no geral, perde cerca de 100 bilhões por ano com uma guerra entre os lugares, né, os estados abrindo mão de arrecadar imposto, alguma coisa em benefício de grandes corporações. Tá? Um exemplo clássico de guerra fiscal, de guerra entre lugares, também pode ser chamado de guerra fiscal, que aconteceu aqui no Brasil foi a Ford, né, lá no final dos anos 90. A Ford já estava instalada no país, em São Paulo, e ela demonstrou interesse em construir uma nova montadora no Brasil, e estava tudo certo, né, para que essa montadora fosse instalada no estado do Rio Grande do Sul. E o governo do Rio Grande do Sul tinha gastado cerca de R$100 milhões, na época, em 1999, dinheiro pra caramba, né, muito mais do que hoje, por causa da inflação e etc. O governo tinha gastado cerca de 100 milhões em obras, em infraestrutura, com estradas, energia e tudo mais, para que a fábrica se instalasse. E de uma hora para outra, né, a Ford resolveu desistir de se instalar no Rio Grande do Sul e construiu a sua fábrica, sua montadora de automóveis na Bahia. A Bahia cobriu, né, todas as ofertas ali, enfim, no final das contas a Bahia acabou se tornando mais atrativa para a produção dos automóveis no Brasil do que o Rio Grande do Sul. Tá? Então é um exemplo clássico de guerra fiscal, guerra entre lugares, que aconteceu aqui no país. E a gente não precisa ir muito longe, aqui em Londrina, né, recentemente,
ano passado, teve uma treta envolvendo uma empresa de ônibus, né? Tá ali a Garcia. A Prefeitura de Londrina vai doar área de 100 mil metros quadrados para a aviação Garcia não sair da cidade. Tá? Então a Garcia, que é uma empresa brasileira, não é uma multinacional, mas que aqui, né, em Londrina é uma empresa bastante importante no sentido de presente, né? Ela está aí na cidade, ela emprega muita gente, ela gera os impostos locais, etc. Tem, né, os seus aspectos, mas ela ameaçou sair de Londrina e construir a sua sede, sei lá, garagem, não sei exatamente o que era, em Maringá, tá? E aí, para Londrina não perder, né, a Garcia aqui no município, a prefeitura doou um terreno de 100 mil metros quadrados numa região valorizada da cidade para que a Garcia, né, pobrezinha, construísse a sua coisa lá nesse terreno. Tá? Isso não vai acontecer, por exemplo, com a padaria, né, do Zé lá, que precisa de um terreno para construir uma padaria, não vai não vai servir para uma, sei lá, né, qualquer coisa de pessoas, né, que não sejam grandes, né, empresários. Mas esse tipo de benefício acaba indo parar na mão, né, de muita gente, de muito tipo de empresa que não precisa disso, tá? Mas é um dinheiro público, né? Afinal de contas é um terreno da prefeitura de Londrina. Ela poderia, sei lá, aproveitar isso para a construção de um hospital, alguma coisa do tipo, ou minimamente poderia leiloar esse terreno, né, e vender e arrecadar dinheiro em cima disso, mas acabou doando um terreno, que não é pequeno, de 100 mil metros quadrados para que a empresa não se mudasse daqui. Tá? A desculpa era, né, de que mantendo a Garcia aqui, manteriam-se centenas de empregos, etc. Tem esse outro lado também. A guerra entre lugares recusa ao país as ferramentas da sua regulação, submetendo a grandes corporações, cujos projetos e objetivos podem ser inteiramente estranhos ou adversos aos interesses locais. Tá? Essas grandes corporações instaladas no país, elas acabam retirando parte da soberania do Estado brasileiro. Né? Essas empresas não estão preocupadas com o povo brasileiro, com a cultura do povo brasileiro, com a educação do povo brasileiro. As empresas elas estão preocupadas em dinheiro, tá? E aí, comparar, né, em relação a um projeto, por exemplo, de desenvolvimento, onde se busca a superação de condições de subdesenvolvimento, uma empresa como essa pode não estar lá muito se importando, né, com o desenvolvimento local. Certo, então, aqui no final tem umas dicas de alguns sites que vocês podem ler, consultar, dar uma olhada ali, ou também um documentário para vocês assistirem. Duas reportagens da Deutsche Welle sobre a indústria têxtil, né, a lógica perversa de exploração da indústria têxtil, e a outra aqui, né, a Etiópia é o novo paraíso da mão de obra barata para a indústria têxtil. Quem quiser ler sobre o assunto, né, considero duas reportagens interessantes. Aqui a Forbes, né, uma revista chique aí que faz listas de pessoas ricas, né? 50 maiores empresas do mundo em 2016, para você ter uma ideia, né, de quais são as 50 maiores empresas do mundo. Um artigo. O documentário Indústria Americana, aquele que ganhou o Oscar, né, tá na Netflix. Ele é meio estranho de assistir assim, mas aconselho que quem tiver interesse assista. Vai mostrar essa relação entre Estados Unidos e China, né? Nesse contexto de crescimento econômico da China, retração econômica em alguns setores da economia dos Estados Unidos e o conflito, né? O choque cultural existente entre os americanos e os chineses. E aí, esse último aqui é um mapa bem interessante, aconselho também que vocês acessem, é um mapa interativo das fábricas da Nike pelo mundo. Você consegue clicar nos países onde tem fábrica da Nike e ter uma ideia, né, de quantas fábricas são, quantas pessoas são empregadas, são homens, mulheres, idade, né? Então, é um mapa bem interessante a respeito disso. Vocês vão ver, né,
curiosidade lá que, apesar da Nike ser um dos grandes símbolos dos Estados Unidos, né, sei lá, assim como o McDonald's ou essas grandes marcas, ela não produz um par de sapatos nos Estados Unidos. E não é exagero falar isso, tá? A Nike não produz nada nos Estados Unidos, assim, né? Costurar, ela vai produzir tecnologia, design e tal. Mas produto mesmo, assim, de tênis, de camiseta, seja lá o que for, a Nike não vai produzir nada em território americano. Isso tudo é espalhado em alguns países do mundo. Então, aconselho aí, acessem e confiram essa site, é bem legal. Certo, então eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de responder as questões que estão disponíveis aqui no Google Classroom. Essas questões elas vão servir para para que eu possa lançar as frequências, né, de vocês e também para que eu possa avaliá-los em relação a conteúdo, né, a conceito mesmo, nessa primeira fase de atividades remotas. Muito obrigado pela atenção e até mais.